Olá, meus irmãos, segunda parte do nosso vídeo aí, dando continuidade aí ao primeiro vídeo, onde nós estamos falando aí sobre a identidade dos 144 mil. Hoje vamos estar aí respondendo a uma curiosidade bíblica, né? Que, diga-se de passagem, tem gerado ao decorrer dos anos ou dos séculos muitas controvérsias. É um assunto enigmático, porém interessante para o nosso crescimento espiritual, né, para a nossa perfeição e etc. Para o nosso entendimento. Porque sem esse entendimento, a gente fica perdido, a gente fica desnorteado, enfim. Não temos uma compreensão exegética mais aguçada, mais aprofundada. Ok? Ficamos perdidos. Tá? Então hoje, com a graça de Deus, eu vou estar falando para vocês aí, já venho falando, né? Porque esse vídeo é o segundo vídeo, que esses 144 mil não diz respeito somente aos descendentes étnicos dos filhos de Israel, né? Não diz respeito somente às 12 tribos, a questão tribal, mas sim aos descendentes espirituais, né? De Deus, ou de Israel, no plano de Deus, que é a igreja, ok? Então, essas 12 tribos, respondendo já de forma clara, concisa, é a igreja, que diz respeito ao plano espiritual de Deus dentro das 12 tribos de Israel, que formam as duas casas de Israel, Reino do Norte e Reino do Sul, casa de Israel, casa de Judá. E esse plano, para você que ainda não conhece, né, está dentro do estudo das duas casas de Israel, que é mencionado por Deus, né? Usando o profeta Jeremias no capítulo 31, versículo 31 ao 33. Não é uma historinha inventada minha, não é algo de imaginação, né? Não é invencionice, não é não. Isso é um estudo 100% bíblico e que diz respeito ao plano salvífico de Deus, né, que se dá dentro dessas duas casas de Israel. Então, continuando o primeiro vídeo, né, nós terminamos o primeiro vídeo lendo Tiago, capítulo 1, versículo 1, onde Tiago vai fazer menção ali, né, dessas 12 tribos, mas não se referindo, né, às 12 tribos étnicas, né, as 12 tribos literais, as 12 tribos de Israel no sentido literal, mas sim a igreja. E ele vai dizer que essas 12 tribos estavam dispersas. E a palavra, como eu disse no primeiro vídeo, para dispersas, aqui no texto de Tiago 1, versículo 1, é a palavra grega diáspora, que significa dispersos, né, espalhados, etc. Né? Então, Tiago está direcionando a sua epístola universal a esses irmãos que estavam dispersos. Aí você pode me perguntar, mas a igreja estava dispersa nesse período? Sim, já estava em várias localidades, né, dentro da Ásia Menor. Sabemos muito bem disso. O apóstolo Paulo percorreu, né, diversas regiões dentro da Ásia Menor, pregando o evangelho do Senhor Jesus. Ok? Então, Tiago se dirige a estas pessoas que estavam em todos os pontos, ok? Dentro da Ásia Menor, tá? Então, essa diáspora aqui, ou essa dispersão aqui dessas 12 tribos, não diz respeito à diáspora do ano 70, que ainda nem tinha acontecido, porque quando Tiago escreve essa epístola, ainda não havia, né, ocorrido a diáspora, não havia ainda acontecido a destruição do templo, nem o fim do Estado de Israel, que ocorreu no ano 70, né? Isso aqui foi bem antes, então ele não estava falando de algo posterior, mas sim de algo presente, né? De algo naquele momento, dentro daqueles dias, tá? Onde ele está se debruçando e escrevendo. Então ele dirige esta epístola à igreja, não é às 12 tribos, que nem existia mais, né? No caso, as demais tribos. Só existia, como eu disse no primeiro vídeo, só 3 tribos que compõem o Israel de hoje. E que nos dias de Jesus também formava o Israel antigo.
que era formado por 3 tribos: tribo de Benjamim, tribo de Judá e tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal, ok? A tribo dos levitas, né, dos sacerdotes e do sumo sacerdote, tá ok? Então, Tiago vai identificar a igreja como sendo as 12 tribos, em resposta a Apocalipse capítulo 7, versículo 1 a seguir, onde ali João fala que os assinalados são 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. E aí, respondendo de forma clara e concisa, os 144 mil ali são descendentes das 12 tribos de Israel, que não é outra a não ser a igreja, ok? Da mesma forma como Tiago identifica a igreja aqui sendo as 12 tribos de Israel. Se você ainda não concordou de que Tiago está falando aqui da igreja, se você ler comigo, né, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 1, você vai ver o seguinte, olha que interessante. Como eu disse, a palavra dispersas aqui, que aparece na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 1, é a palavra diáspora no grego. Olha o que Pedro vai dizer, parece que é a mesma diretriz, é a mesma direção, é o mesmo destinatário para quem Tiago escreve e Pedro. Porém, Tiago utiliza palavras diferentes e Pedro, né, também, né? Ambos utilizam palavras diferentes, mas parece que o destinatário é o mesmo, porque olha o que Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, né? Prefácio. Aos estrangeiros dispersos. Olha aí que interessante. A palavra dispersos aqui é a mesma palavra que aparece em Tiago, capítulo 1, versículo 1. É a palavra diáspora. Ó, dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Olha aí, irmãos. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, Tiago identifica a igreja como sendo 12 tribos, né? E a direção, o destinatário que ele dá aqui é para os que estavam dispersos. Essas 12 tribos estavam dispersas. E quais eram as regiões onde elas estavam dispersas? Aí Pedro identifica. Na Bitínia, na Capadócia, no Ponto, na Galácia, enfim, na Ásia Menor inteira, ok? Inteira. E ele utiliza a mesma palavra que Tiago utiliza. Então observem que as diretrizes e os direcionamentos são os mesmos, porém com identificações distintas. Tiago identifica como sendo, né, 12 tribos e Pedro como os eleitos, entende? Ou estrangeiros dispersos em todas essas regiões aqui citadas por ele. Então nós vemos, irmãos, que 12 tribos na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, diz respeito à igreja e não a uma linhagem trivial que existia no Antigo Testamento. Porque, como eu disse no primeiro vídeo, nem mais existia 12 tribos nos dias de Jesus e nos dias dos apóstolos. Existia somente 3 tribos. Então, quem são os 144 mil descritos por João? Não pode ser nenhuma outra coisa, né? Ou nenhuma outra coisa a não ser a igreja. Ok? É a igreja. Tá? E como que eu sei disso? Como nós lemos já o capítulo 7 no primeiro vídeo, nós vamos ler agora o capítulo de número 14, que vai falar também dos 144 mil. Os 144 mil. Porém, é interessante e vale salientar que esses 144 mil descritos no capítulo 14 de Apocalipse, que são os mesmos daqui do capítulo 7, eles já não vão ser mais identificados como descendentes das 12 tribos dos filhos de Israel.
mas sim descendentes de toda a terra. Olha aí que interessante. Vamos lá? Capítulo 14 de Apocalipse, versículo 1 a seguir. E depois eu gostaria de ler, né, um comentário, tá, da Bíblia King James, 1611, acerca deste capítulo aqui. Ok? E aí você depois tira as suas conclusões e eu vou encerrar o vídeo. Amém? Diz assim, ó. E olhei, capítulo 14 de Apocalipse, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião. O monte Sião aqui, meus irmãos, ele é o monte, não de Israel, mas sim o monte de Deus, o monte santo de Deus. Ok? Descrito lá em Ezequiel 28, que é figurado, não é literal isso aqui. Porque tem gente que acha que é o monte Sião que existe lá em Israel mesmo. Não. O monte Sião de Israel tipifica o monte Sião espiritual, que não é nenhuma outra coisa a não ser a Nova Jerusalém. E como que eu sei disso? Porque lá em Hebreus, capítulo 12, versículo de número 22, olha o que o apóstolo, ou melhor, o escritor, né? Porque nós não sabemos quem é o escritor do livro de Hebreus, né? Vamos dizer aí o escritor anônimo, né, de Hebreus vai dizer. Alguns têm como o apóstolo Paulo, já ia falar apóstolo Paulo. Eu tenho como se fosse o apóstolo Paulo quem escreveu essa carta, né? Eu tenho para mim que foi o apóstolo Paulo. Mas enfim, isso aí é incerto e não tem como comprovar isso biblicamente falando, porque ele não se identifica, ele é anônimo, ok? Capítulo 12, versículo 22, olha o que ele vai dizer. Mas chegastes ao monte Sião. O escritor dizendo, vocês chegaram ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a uma companhia incontável de anjos. Vocês observaram, né, que ele vai dizer que este monte Sião diz respeito à Nova Jerusalém, a cidade do Deus vivo. Então ele linka a Nova Jerusalém com o monte Sião, que é a cidade de Deus. É por isso que no Antigo Testamento, no Velho Testamentário, vai existir inúmeras passagens falando do Monte Sião, mas não do Monte Sião físico ou literal que existe lá em Israel. Não, mas sim do Monte Sião espiritual, que diz respeito à Nova Jerusalém, a cidade do Deus vivo. Ok? Voltando para o texto aqui de Apocalipse, capítulo 14, versículo 1 a seguir. E com ele 144 mil. Olha a informação. Ele estava, né, o Cordeiro, estava sobre o Monte Sião, que não é nenhum outro monte a não ser o monte de Deus, a cidade santa, Nova Jerusalém. Então o Cordeiro está na Nova Jerusalém. E com o Cordeiro está os 144 mil, olha aí, que em sua testa tinham escrito o nome dele e do seu pai. Essa promessa aqui, Jesus diz respeito aos que crerem e aos que vencerem. Ele diz isso nas 7 cartas das 7 igrejas da Ásia Menor. Ele diz que ao vencedor, ele vai fazer o quê? Ele vai escrever o nome do seu pai em sua fronte. Mas será que é literal isso? Não, é espiritual. Isso fala de quê? De marca, de selo. Isto fala de propriedade. Isto é, aquele que vencer será meu. Será meu e do meu pai. Marcaremos ele. Entendeu? É como se você pegasse uma coisa sua e colocasse o nome. Principalmente uma Bíblia, né? Quando você compra uma Bíblia, você não coloca o seu nome? Né? Pertence a fulano de tal. É a mesma coisa. E olha que interessante. Esse texto, ele te leva, como eu falei, né, para Apocalipse. Deixa eu ver aqui. Apocalipse. Capítulo, acho que capítulo 3, deixa eu ver aqui. Capítulo 3.
Capítulo 3, versículo 12, diz assim, ó: aquele que vencer, eu farei uma coluna no templo do meu Deus, e ele não sairá mais de lá. E eu escreverei, Jesus falando, sobre ele o nome do meu Deus, tá vendo, ó? E o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus. E eu escreverei sobre ele o meu novo nome. Então Jesus está dizendo aqui que ao vencedor, aquele que vencer, que for fiel, que servir a ele até o fim, ele vai escrever o seu nome, o nome do seu pai, o nome da cidade do meu Deus, né? E fará que ele seja coluna no templo do meu Deus. É Jesus que está falando, Apocalipse 3, versículo 12. E a informação que nós temos aqui no capítulo 14, versículo 1, é que esses 144 mil, eles tiveram escrito em suas testas o nome de seu pai. Como diz aqui, ó, tinham escrito o nome dele e do seu pai, quer dizer, o nome do cordeiro e do seu pai. E observe que a passagem de Apocalipse 3:12 fala da igreja, que estava localizada, né, em uma das regiões da Ásia Menor. Por isso, 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, né? Ali nós temos a igreja de Esmirna, a igreja de Filadélfia, a igreja de Pérgamos, e aí vai, né? São várias igrejas ali, que são identificadas pelas regiões onde elas estavam situadas, né? A igreja de Éfeso, a igreja de Laodiceia, eram localidades, ok? Então eram igrejas. E a mesma informação que nós temos lá em Apocalipse 3:12, de que os vencedores receberiam o nome do nosso Deus e do Cordeiro, é a mesma informação que nós temos aqui em Apocalipse 14, de que esses 144 mil terão, da mesma forma como a igreja, os nomes do Pai e do Filho escritas sobre eles, ou escritos sobre eles, ok? Aí, ó, continuando a leitura, para finalizarmos. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de uma grande, ou de um grande trovão, e uma voz de rapistas, que tocavam com a sua harpa, e cantavam um cântico novo, diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciões. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil, que foram comprados da terra. Olha aí, da terra que está falando do mundo, irmãos. Nós fomos comprados. Quem foi comprado, senão a igreja? Quem diz isso é o apóstolo Pedro. Porque não fostes comprados por coisas incorruptivas, ou corruptivas, né? Não foi por prata, não foi por ouro. É ele quem diz isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. 1 de Pedro, não sei se é capítulo 1, deixa eu ver aqui, né? Eu não estou achando. Mas se eu achar aqui, eu vou colocar na tela, os irmãos analisam esse texto. Ele diz, não fostes comprado com coisas corruptíveis, mas sim, né, por coisas incorruptíveis, pelo sangue precioso de Jesus, o sangue sem mácula, sem mancha. Fomos comprados, né? Pedro vai dizer que fomos comprados por bom preço. E aqui diz que os 144 mil foram comprados. Por isso que é uma prova insufismável de que esses 144 mil é a igreja. E olha que interessante, dentre todo esse capítulo aqui, 14, você não vai ouvir a informação de que esses 144 mil são descendentes das 12 tribos dos filhos de Israel. Não aparece. Por quê? Porque esses 144 mil diz respeito à igreja. E essa informação só aparece no capítulo 7.
É por isso que tem muitos que dizem que são dois grupos de 144 mil. Que lá é um grupo e aqui é outro. Mas não é. São o mesmo, ou são os mesmos 144 mil. É o mesmo grupo. Porém, contextos, né, diferentes, mas que se acasalam, se completam, se linkam, ok? Daí a questão da análise, né, que é um termo técnico, vamos dizer assim, né, cinematográfico, que mostra partes finais no início. Lá é a parte, podemos dizer assim, é uma parte final que está no início, que se encontra nesse período aqui. Entende? É uma... Não sei se é prenálipse. Agora eu não me lembro, né? Mas lá é uma informação que remete a esta informação. É um conjunto. Não tem como separar. É que lá a informação que nós temos é inicial. E aqui já é uma informação final. Mas não são distintas. São linkadas. Ok? Então, nós observamos também no versículo 3 que eles cantavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciões. Olha que interessante. Quem canta esse cântico, irmãos? É somente, né? É somente a igreja. Ok? E quem entra na Nova Jerusalém? É somente a igreja. Porque eles estão no Monte Sião, que é a Nova Jerusalém, com base em Hebreus 12, 22. Agora, olha esse comentário da King James, para encerrarmos, né? Só concluindo a leitura aqui, diz aqui, ó. Estes são os que não estão contaminados. Esses são, ou estes, né? Quem são estes? É os 144 mil. São os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Olha aí que interessante. Essa informação aqui nos remete também a outro texto que fala que o Senhor mesmo, o nosso Cristo, nos guiará como bom pastor, que está linkado com João 10, Apocalipse, agora não me lembro o capítulo, mas vou deixar aqui também, que fala que ele nos guiará. Olha aí, acho que é Apocalipse 21 a 22, que fala sobre isso. Como Cristo, como sendo um bom pastor que guia as suas ovelhas. É por isso que fala aqui que esses 144 mil que são virgens, virgens no sentido de quê? De que não se misturam, né? De que não se contaminaram. Aí entra a parábola das 10 virgens, né? Tá entendendo, irmãos? Né? O virgem aqui ele não está contaminado com pecado, com idolatria, com nada, tá? Eles seguem o Cordeiro, seguir no sentido pastoril ou pastoral, né? De seguir o pastor. As ovelhas seguem o pastor, não é o pastor segue as ovelhas. Entende? Para onde quer que vai. Esses são os que dentre os homens, plural, homens, foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Irrepreensíveis aqui remete à segunda ou a 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, onde Paulo fala para sermos, né, irrepreensíveis diante de Deus e diante de Cristo na sua vinda. Entende, irmãos? Esse irrepreensíveis aqui cabe à igreja também. Por isso que eu digo, as informações que nós temos aqui, elas apontam para a igreja. Ok? É a igreja esses 144 mil. Tá? É a igreja. Eu poderia citar outros textos que corroboram com esses versículos aqui que acabamos de ler, que prova de forma insufismável, ok? Que é a igreja esses 144 mil. Ok? Fala aqui, ó. Foram comprados como primícias. Primícias.
Quem são as primícias de Deus? É os israelitas? É somente as 12 tribos de Israel, no sentido étnico? Não. Quem são as primícias de Deus? Quando você vai ler acerca das primícias, você observa que as primícias, elas estão relacionadas à igreja. Também, né? Só não na questão de ressurreição, porque quem é as primícias dos que dormem é Cristo. Mas no sentido de serem compradas da terra, quem é comprado inicialmente? É a igreja. É a igreja como o povo de Deus, formada por judeus e por gentios. Entende? Pelas duas casas de Israel. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Primícias. Primícias. Deixa eu ver aqui. Eu tô terminando o vídeo, tá, irmãos? Primícias. Não vou conseguir achar, não. Primícias. O vídeo já tá indo para 25, né? 25 minutos ou 26. Mas olha o texto aqui, ó. 14, né? 14:5. Deixa eu ver se eu acho aqui referência desse versículo. Cadê? Não estou achando. Qualquer coisa, depois eu coloco aqui, né, para os irmãos. Mas vamos ler o comentário para finalizar. Comentário da Bíblia King James 1611 acerca de Apocalipse 14 sobre os 144 mil. Sobre a identidade dos 144 mil. Olha que interessante, né? Versículo 1 diz aqui, ó. Acerca do Monte Sião, foi conquistado por Davi e transformado numa espécie de fortaleza e capital da cidade pré-israelita de Jerusalém. 2 Samuel 5, versículo 7. No Novo Testamento, e especialmente neste livro, Apocalipse, simboliza a Jerusalém celestial, falando do Monte Sião, a eterna habitação de Deus e de seu povo amado, que descerá até a nova terra, onde se implantará completamente o eterno reino de Deus. Apocalipse 21, versículo 2 e 3. Como já vimos em Apocalipse 7, 4, aqui João contempla a imensa multidão dos salvos, todos os selados com o Espírito Santo de Deus, tá vendo? A questão da circuncisão, né? O nome do Filho e do Pai, né? Escrito em suas frontes, fala de espiritualidade, fala de propriedade. Um número tão grande de pessoas, olha essa informação interessante, preste atenção. Um número tão grande de pessoas que pareceu melhor ao Espírito Santo expressá-la por meio de uma cifra semelhante ao número das tribos, né? Das tribos de Israel e dos apóstolos de Jesus. Um valor santo, completo e perfeito, multiplicado milhares de vezes. 144 mil, dúzias, né, vezes 12, que totalizam 144 mil. Então, o Espírito Santo expressa esses 144 mil de uma forma, né, figurada. É uma cifra, é uma hipérbole, entende? Pareceu melhor ele descrever desta forma, né? Usando João para escrever desse jeito, identificando assim o número do povo de Deus, da multidão dos salvos, né? Então, esses 144 mil, meus irmãos, não é outra a não ser a igreja do Senhor. Tem informações insufismáveis de que é a igreja do Senhor, porque são selados, foram comprados, são primícias de Deus. E só é selados e comprados e são primícias de Deus a igreja do Senhor. Amém?
Que Deus em Cristo Jesus abençoe os irmãos. Desculpa aí o vídeo longo, né? Extensivo, mas foi necessário para nossa compreensão. Espero que os irmãos tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo, querendo Deus. Deus abençoe os irmãos e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.